Amém, amados? Você está pronto? Então segura, olha, aperta o cinto, que nós vamos ter um voo turbulento nesta noite. Nós vamos voar no Espírito nesta noite. Amém, queridos? Amém? E o Senhor quer algo muito específico e especial para a sua vida nesta noite. Porque, queridos, a palavra do Senhor diz assim, ó: quem tem ouvidos, ouça. O Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 9 diz: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Olha que interessante. O Senhor nos fez um corpo perfeito, amém, queridos? Em sintonia. A falta de um membro do nosso corpo dá uma desintonia no nosso corpo. Nos tira do epicentro daquilo que Deus preparou por nós. E olha que interessante, Deus, Ele fez quantos ouvidos? 2 ouvidos, para que nós possamos, óbvio, ouvir. Em contrapartida, o Senhor fez só uma boca. Deus nos deu 2 ouvidos e uma só boca. E nesta noite a pergunta que nós precisamos responder: por quê? Ou melhor, para quê? Sabe para quê o Senhor te deu só uma boca e 2 ouvidos? É para que você fale menos, ouça mais, e quando falar, seja na hora certa. De uma forma muito pontual, muito objetiva, muito direta. A palavra do Senhor diz lá no Salmo 141, versículo 3: coloca, Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta de meus lábios. Sabe, queridos, eu morei nesse versículo, de Salmo 141, 3, basicamente 10 anos da minha vida. Onde eu pedia todos os dias para o Senhor: Senhor, coloca uma guarda na minha boca, vigia a porta de meus lábios. Sabe, queridos, os que me conhecem sabem que eu sou colérico, sanguíneo, hemorrágico. Eu era. Então eu estou buscando em Deus um temperamento equilibrado. E uma das formas assim, eu falava as coisas e a palavra ela vai e não tem como você pegar de volta. Ela faz o estrago e aí depois para você consertar demora um tempo. E este versículo eu comecei a trazer na minha vida todos os dias. Eu falava: Senhor, coloca uma guarda na minha boca, Senhor, sabe, vigia a porta dos meus lábios, sabe? Então, eu creio que nós precisamos entender esse processo na sua vida, na minha vida. Eu entendi na minha vida. Eu não sei qual é o processo que você está passando agora. Amém? Provérbios capítulo 18, versículo 21 diz assim, ó: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Então, amados, hoje eu estou aqui, eu sou o responsável, por estar trazendo essa mensagem a vocês. Então eu tenho que tomar muito cuidado, porque o que eu falar aqui pode trazer vida para vocês, mas também pode trazer morte. Amém, queridos? Então nós precisamos tomar muito cuidado. Mateus capítulo 12, versículo 34 diz: raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Então examine o seu coração neste momento. Examine o seu coração amanhã quando você se levantar. Examine o seu coração no decorrer do seu dia, porque conforme estiver o seu coração, é o que a sua boca vai estar proferindo as palavras. Amém, queridos? Então nós precisamos vigiar a nossa boca. Tiago, capítulo 3, versículo 1 ao 12. Eu gostaria que vocês acompanhassem. Olha que interessante. A Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, só em Tiago, no capítulo 3, do versículo 1 ao 12, que nós vemos esse espaço separado para falar de uma parte do nosso corpo.
E olha como é essa parte do nosso corpo, a nossa língua. Olha o que diz aqui, olha, irmãos, ó. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, o que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Então aquele que mais sabe é cobrado muito mais. Amém, queridos? Então essa que a palavra está dizendo. E em seguida ele diz assim, ó, versículo 2: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém tropeçar no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Então o que cada um de nós precisamos fazer é ter um domínio completo do nosso corpo. Amém, queridos? Ele continua dizendo, olha, vamos lá. Quando colocamos freios, aí ele começa a dar exemplo, né? Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, olha ali, olha, semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo. Depende de alguns corpos, amém, irmãos? Porque tem alguns corpos aí que quando morrer precisa fazer 2 caixão. Um para ele, outro para a língua. Mas não é aqui não, amém, irmão? Então vamos voltar lá. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. 6. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo. Olha, presta atenção, irmão. Contamina a pessoa por inteiro. Incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. 7. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. Eu queria falar especificamente só do 8, mas eu li todos esses versículos para que vocês entendam aonde eu quero chegar aqui, ó. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno. Então, se tem algo em nosso corpo em que nós precisamos dominar, qual é a parte do nosso corpo que nós precisamos dominar, meus irmãos? É naquilo que nós falamos. Compreende, irmãos? Porque olha, em 1ª carta a Coríntios, capítulo 4, versículo 20 diz: pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Há um momento para falar? Sim, há um momento certo. Amém, queridos? Nós precisamos tomar muito cuidado nessa, né? É isso que o Senhor veio falar. Quando o Senhor falou para mim, aquele que tem ouvidos, ouça. Então, mas eu falei, mas Senhor, como assim? Filho, eu te dei 2 ouvidos e te dei uma boca só. Então você passou uma grande parte da sua vida mais falando do que ouvindo. Não me responda, por favor, mas qual é o hábito de leitura? De oração. Eu creio que todos nós temos um momento de oração com o Senhor, amém? Então como é que é o seu momento de oração com o Senhor? Você fala com o Senhor, e aí na hora que Ele vai responder, o que você faz? Até amanhã. Então nós estamos habituados a falar com Deus, mas nós não estamos habituados a ouvir a voz de Deus na nossa vida. E é isso que nós vamos procurar trazer à baila nesta noite, à tona, para que é nesse ensinamento que o Senhor vai ministrar para nossos corações nessa noite, nós possamos caminhar nessa direção, para poder discernir
a voz de Deus em nosso interior. Amém, amados? Amém? O ouvido é o sentido pelo qual se percebe os sons. Ou seja, os nossos ouvidos é o órgão que é onde está a nossa audição. Há um velho ditado que diz, ou seja, ele afirma que ações falam muito mais alto do que as palavras. Vou repetir, isso é um ditado anônimo, né? Eu sempre gosto de dar crédito às referências, mas eu não encontrei. Esse ditado diz assim, olha, que ações falam muito mais alto do que as palavras. E neste tempo que nós estamos vivendo, nesta geração, nós temos que falar menos e ouvir e agir mais. Eu não sei como é o estereótipo que você tinha de crente. Eu já falei algumas vezes, vou repetir. Eu, antes de vir para Jesus, eu tinha um estereótipo. Eu olhava para um crente, eu via um crente que eu falava que eu não queria ser igual a ele. Por quê? Caloteiro, mentiroso, mulherengo, beberrão. As piadas piores eram da boca dele. E eu falava comigo, para ser crente igual a essa pessoa, eu prefiro não ser. E quando o Senhor me chamou, nesse exemplo, nesse referencial, nesse estereótipo que eu tinha, eu procuro não ser. E ao longo desses 9 anos que nós estamos aqui, 9 anos e 6 meses praticamente, 9 anos e 3 meses, na medida em que nós falamos algo aqui no altar do Senhor, ou fora do altar do Senhor, que nós não praticamos, nós passamos a procurar a praticar. Porque esta geração, irmãos, já está cansada de blá, 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 blá. Entende isso? Hoje, infelizmente, a maioria dos lares, o marido não ganha a esposa não ganha o marido para Jesus, não ganha os filhos. Por quê? Queridos, se tem um lugar que você convive, é na sua casa. Obviamente tirando o momento de trabalho, as coisas, mas o maior tempo você está com a sua família. E se a sua família não está vendo a mudança na sua vida, eles não vão querer o que está em você. Então você vai falar e não vai adiantar nada. Por quê? Porque não tem uma prática. Amém, irmãos? Então esse é o tempo de nós falarmos menos, ouvirmos mais e praticarmos. Praticarmos o quê, pastor? Praticarmos as verdades de Deus, que eu vou falar daqui a pouquinho. Amém? O pastor Jonathan falou num dos cultos de jovens atrás, que nós temos que ser cartas vivas, que nós temos que dar testemunhos com a nossa vida diária, com as nossas ações e práticas constantes, e deixar de falar, né? Isso marcou meu coração, né? E esta geração nós só vamos ganhar com uma vida prática, e esta geração de hoje está nos observando. Não tenha dúvida, meu irmão. Olha, aonde você estiver, sempre tem alguém de olho em você. Sempre tem alguém olhando você. Marquem isso no seu coração. O trabalho do homem aqui na terra, ele é temporário. Mas a obra de Deus, ela é eterna. Nós somos temporários. Viemos aqui, vamos embora. Mas o nosso Deus, ele é um Deus eterno. Por isso, quando em Marcos eu li, vou repetir, 4:9, que diz: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Então nós precisamos entender alguns princípios, que eu vou passar a enumerar agora. Como você vai ouvir e vai discernir, vai entender. Primeiro, eu tenho que aprender a ouvir e a conhecer a sua voz. No Evangelho de João, capítulo 10, no versículo 1,
ao 10, acompanhem comigo. Diz assim: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Então nós vemos aqui a primeira coisa, né? Quando você adentra no aprisco, né? Com o pastor das ovelhas, você ouve a voz dele, porque ele chama você pelo nome. Ele chama você pelo nome. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas os seguem. Por quê? Conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. E aí fica uma pergunta, uma indagação, antes que eu passo para o próximo versículo. Qual é a voz que você tem ouvido? Esta voz está te direcionando para onde? Esta voz está te levando para onde? Esta voz está te dominando em quê? Porque aí sim nós vemos Jesus em seguida fazendo uma comparação. Jesus usou esta comparação, mas eles não compreenderam o que lhes estava falando. Então Jesus afirmou de novo, ou seja, para que não ficasse nenhuma dúvida: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Então nós podemos entender muito claro agora, meus irmãos, que Jesus começou a falar desde o capítulo, no capítulo 10, desde o versículo 1. Quem é o pastor das ovelhas? A porta das ovelhas, quem é? Jesus Cristo. Se Jesus Cristo é a porta de entrada das ovelhas, quem são as ovelhas? Nós não, é você. Eu sou ovelha. Eu sou ovelha. Porque Ele chama pelo nome cada um. Aí sim nós formamos a manada de ovelhas. Mas o tratamento de Deus é com cada ovelha de uma forma individual. Vocês se lembram da parábola das ovelhas? Das 99, das 100 ovelhas? 99 estavam guardadinhas, mas uma se desgarrou, se perdeu. E o que o pastor das ovelhas fez? Saiu diligentemente atrás dessa ovelha até encontrá-la. Quando a encontrou, a colocou nas costas, levou para lá, tratou dela novamente. E depois que tratou dela, que encontrou, chamou seus amigos e fez o quê? Uma festa. Então este é o papel de um pastor de ovelhas. E o pastor de ovelhas, o papel dele é cuidar das ovelhas. E o papel das ovelhas qual é? Reconhecer a sua voz, seguir a Ele e obedecer a Ele. Então, somente. Porque nós lemos aqui, olha, nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Olha que interessante, ele continua dizendo assim, todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. E ele repete novamente, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem.
Então, meus amados, meus irmãos, nesses 9 versículos que nós acabamos de ler, nós podemos chegar a uma conclusão. A nossa salvação, ela só é segura se nós entrarmos pela porta das ovelhas. Porque no versículo 10, João capítulo 10, versículo 10, ele está dizendo assim, que o ladrão, né? Qual que é o papel do ladrão na sua vida? Coloca para nós aí, é 3. Olha lá, o ladrão vem apenas para quê? Roubar, matar e destruir. Este é o papel do ladrão, e ele tem sido muito eficaz, irmãos, principalmente nos dias de hoje, onde nós passamos, né, começamos em 2020, estamos, né, passando e termina e não termina, aí vem uma onda, vem outra onda, que não deixa de ser tudo onda, amém, irmãos? Porque aquele que está em Cristo Jesus está seguro, amém? Porque é cepa tal, e agora tal, mas aí a gente vê aí as coisas ocorrendo e acontecendo, né? Mas se tem um lugar que nós estamos mais seguros, irmãos, é dentro da casa do Senhor. Isso não significa que nós não devemos nos cuidar, amém? Não deixamos de ter os nossos cuidados. Vejo muitas pessoas aí de máscara, né? Álcool gel ali na porta. Se precisar, nós temos também medidor de temperatura. Nós continuamos nos cuidando, amém, irmãos? Vigiai e orai. Nós continuamos vigiando. Vamos lá. É o ladrão tal. Segundo, quem foi? Vou mostrar na Bíblia, né? Quem foi que ouviu a voz do bom pastor? Quem foi na palavra? Vou dar, tem tantos, né? Mas vou enumerar só alguns, só para a gente ter como exemplo, né? Quem foi que ouviu a voz do bom pastor? De Jesus Cristo. Vamos falar do primeiro? Em Marcos capítulo 10, dos versículos 46 e diante. Acho que todos conheceram, né? Todos sabem do cego de Bartimeu. É muito interessante que a palavra fala assim, olha. Aleluias. Capítulo. Tá aí? Então chegaram a Jericó quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da igreja. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Para um pouquinho aí. Então nós estamos falando de um personagem chamado Bartimeu, filho de Timeu. Qual era a condição física dele? Ele era... Quem é cego significa o que aqui? Não enxerga nada. Mas tem o que? 2 ouvidos, tem boca, amém? Tem todo o restante do seu corpo. O único órgão do corpo dele que foi afetado foi a sua visão. Olha que interessante, tá bom? E qual era a situação? Qual era a situação daquele cego Bartimeu? Ele estava à beira do caminho pedindo esmola, ou seja, numa situação degradante. Compreende isso, irmãos? Mas olha que interessante, é o versículo 47. O que ele fez, irmão? Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, o que ele começou a fazer? Começou a gritar. Eu não vou gritar aqui não, porque eu já tenho uma voz muito alta, né? Se eu gritar aqui, enfim, né? Vamos, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então, peraí, irmãos. Ele não enxergava. Feche os seus olhos um pouquinho para você ver aqui. Você já fez essa experiência? Mas você ouviu, ele ouviu que Jesus, Cristo de Nazaré, estava passando. E quando ele ouviu, ele agiu. Ele entrou em ação, começou a gritar. Irmão, todas as vezes em que você ouvir algo, que você tem uma situação para ser resolvida,
preste atenção aqui para mim, irmãos, olha, não tenha dúvida, sempre vai aparecer algumas pessoas tentando impedir da sua bênção, do seu milagre acontecer, irmãos. E foi dessa forma com Bartimeu. Quando ele ouviu que era Jesus de Nazaré, que ele começou a gritar, olha a reação dos que estavam em volta, olha lá a reação, 48. Muitos os repreendiam, para que ficasse quieto. Irmão, ei, quantas vezes já falaram para você, para com isso. Você já está orando 1 ano, 2 anos, 3 anos, e não acontece. Para, Deus não te ouve mais não, filho. Deus nunca deixou de ouvir a sua voz. Amém, irmãos? Fique tranquilo. As pessoas que estão ao seu derredor, em vez de, óbvio, né? Depende do tipo de pessoa que você anda. Se você andar com pessoas de Deus, o que vai acontecer? Elas vão estar junto contigo, somando em oração. E quando a sua bênção chegar, vai se regozijar junto com você, vai se alegrar. Mas se você tiver, aí é que está, irmãos, a gente fala sobre a questão, né, que nós falamos antes, que voz que você está ouvindo. Porque o que você está ouvindo está tornando você naquilo que você é. Perdão, irmãos, eu não perco tempo hoje mais com pessoas que não querem saber de Deus, porque eu quero saber de Deus. E olha, irmãos, 5 minutos você conversando com uma pessoa, você sabe o quanto ela está em Deus. O quanto ela está em Deus. E não é varinha de condão, não é bolinha de cristal, não, é conversa. Se de 5 minutos não falar pelo menos 100 vezes de Jesus, tem alguma coisa errada, né, irmã Marilda? Não é? Por isso que a gente é considerado uns alienígenas. Você já não foi considerado assim? Um ZT na sua família? Quando tem as festinhas, você já não é mais convidado, porque você só vem, qualquer conversa você fala, mas Jesus falou, mas a palavra fala assim. Não é, irmãos? Nós somos movidos e guiados pela palavra de Deus. Este é o nosso norte. Quando nós saímos da palavra de Deus, nós saímos de Deus. Quando nós saímos de Deus, nós somos uma presa fácil. Nós precisamos estar atentos, porque vai surgir, muitos repreendiam para que ficassem quietos. Jairo sai, o maioral, ele sai da sua casa com a sua filha à beira da morte. Ele também ouve falar que Jesus estava vindo. Ele sai a caminho para encontrar Jesus. Quando ele se encontra com Jesus, ele fala para Jesus ir na sua casa. No caminho, Jesus se encontra com aquela mulher de fluxo de sangue, 12 anos sofrendo, já tinha gastado todo o seu dinheiro. E ela, quando toca em Jesus, ela é curada. Você imagina, já falei sobre isso, mas Jairo, um maioral, um religioso, onde Levítico fala que quando a mulher que está com o seu fluxo de sangue, ela se torna impura. Imagina então uma mulher com 12 anos. Então imagina na cabeça daquele religioso: como eu vou levar um impuro na minha casa, e como esse impuro que foi tocado por uma impura vai salvar minha filha? Mas ele passou por cima da religiosidade, irmãos, dos dogmas, dos conceitos. Mas quando Jesus estava chegando, aí surge esse povo aí, Ei, para de incomodar o mestre. Sua filha já morreu. Os incrédulos, aqueles que não creem. Irmãos, ei, não acabou ainda não, irmãos. Sabe quando vai acabar? Quando Jesus vier. E Jesus está às portas, irmãos. Jesus vai vir nos buscar, irmão, não tenham dúvida disso. Eu espero que seja na minha geração. Eu espero que ocorra como está em 2 Tessalonicenses capítulo 4, que o Senhor vai surgir, e nós que estamos vivos, a primazia dos que estão dormindo, mas nós que estamos vivos, o Senhor vai nos arrebatar. E eu quero ser um desses que será arrebatado, irmãos, juntamente com todos vocês, amém? Amém, irmãos? Mas não podemos mais dar ouvido a essas pessoas. Para de gritar, Bartimeu.
Para de incomodar o mestre. Minha filha morreu. Ela morreu, então vocês ficam aí pro lado de fora. Que se vocês não creem, vocês não podem ver o milagre. Leiam lá depois. Deixou todo mundo pro lado de fora. Chegou lá na casa e Deus só falou só isso. Talita cumi, ou seja, menina, levante-se. E nós vemos aí, né, a menina sendo ressuscitada, porque a palavra nos diz que ela estava morta. E esse cego Bartimeu, sem nenhuma perspectiva de vida, irmão, cego, à beira do caminho pedindo esmola, começou a gritar, coloca de novo para mim aí, começou a gritar, e eles se arrependeram ele, para de gritar, e ele continuou, filho de Davi, tem de misericórdia de mim, filho anterior, filho de Davi, muitos se prendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava, ainda mais, irmão, ei, não se cale, não deixem calar a sua voz, não saiam do propósito que Deus tem para a sua vida, custe o que custar. Pastor, eu não aguento mais. Aguenta sim, irmãos, aguenta, porque o Senhor está contigo, Ele está te sustentando, Ele está te guardando, Ele está te cuidando. Entende isso, irmãos? Não se preocupe com aqueles que estão contra, irmãos. Falar bem de você para aparecer olha lá ainda, mas para falar mal de você, irmão. Na igreja não, né, gente, né? Nós somos todos santos, glória a Deus, aleluia, né? Amém, irmãos? Mas irmãos, vivemos tempos difíceis. Aqui, essa multidão continua. Nós vemos lá no Jairo, estamos vendo agora com o cego Bartimeu. Ei, cala a boca, para! Mas, querido, você não pode parar, porque é a sua ação que vai chamar a atenção de Deus, vai chamar a atenção de Jesus. E olha, quando chama a atenção de Jesus, olha o que acontece em 49. Olha lá, Jesus parou. Eu estou ouvindo uma voz. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, Ele o está chamando. Ei, ânimo! Você está ouvindo a voz dele te chamando nessa noite? Ele está te chamando. Ele está te chamando. Agora cabe a você se levantar. Ânimo! Ai, eu estou fraco. Ai, eu estou exausto, estou fatigado. Ânimo! Levante-se. Ele o está chamando. Você tem ação de chamar a atenção dele. Quando você chama a atenção dele, ele vai lá e manda trazer você. Mas você é que tem que ir a ele, não ele ir a você. Compreende isso, irmãos? Porque quando você chega diante dele, olha, você tem que relatar. Olha aqui, olha os 50, irmãos. Presta atenção aqui, lançando sua capa para um lado, e de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. É comigo mesmo. Cego Bartimeu, é agora que eu vou me encontrar com Jesus, é agora com Jesus Nazareno, é agora que eu vou ter uma mudança de vida. Você entende, irmãos? Ele entrou em ação e ele fez. Então saia da sua paralisia espiritual, saia dessa apostasia, desse esfriamento espiritual que você se encontra neste exato momento. Alguns num nível menor, outros num nível muito maior. Mas é preciso você começar a partir de agora a gritar: filho de Davi, tende misericórdia de mim. E se mandar você calar, você grita mais alto: filho de Davi, tende misericórdia de mim. E ele vai te chamar. Quando ele fazer isso, você se levanta, tem ânimo, porque ele tem uma pergunta para você e você tem que responder para ele. Qual é a pergunta? 51. O que, irmãos, o que você quer que eu faça? No caso do cego Bartimeu é muito claro, porque a palavra nos está relatando desde o início que ele era cego. Mas e você nesta noite? Que ele pergunta para você: o que você quer
que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. E o cego respondeu, na condição que ele estava naquele momento: Mestre, eu quero ver. E você quer o quê? O que você quer? Você atraiu a atenção dele. Ele está chamando você pelo nome, porque ele conhece você pelo nome. E ele está perguntando para você, o que você quer que eu faça? E ele não quer fazer, não é ontem, não. Ele quer fazer hoje, agora, já. Porque nós vamos ver o versículo 52, coloca para nós. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente, ou seja, na hora, instantaneamente, ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Ah, irmãos, aí nós precisamos entender isso, sabe? Sabe o que vai te tirar realmente dessa situação que você se encontra, para que você possa responder essa pergunta que Jesus está fazendo para você nesta noite? É a sua fé. Mas pastor, eu não tenho fé. Como é que eu faço? Vou no supermercado amanhã e vou comprar logo 5 quilos de fé? Como é que eu faço, irmão? Vá, imediatamente, a sua fé te curou. Naquele exato momento em que a mulher do fluxo de sangue também toca nas orlas das vestes de Jesus, o que Jesus faz para ela? O que Jesus fala para ela? A mesma coisa. A sua fé. Ei, irmão, como é que está o nível aí, o combustível da sua fé? Você está com aquelas virgens sensatas? Ou você está do outro lado das 5 virgens insensatas? Porque as 5 virgens sensatas, elas tinham o quê? Reserva de azeite. Ei, irmãos, Saulo, segundo homem que ouviu, uma segunda citação, Paulo, em Atos capítulo 9, versículo 4, ele ouviu a voz, ele ouviu uma voz, diz assim, ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Não vou, todos conhecem a história de Saulo, começa lá no capítulo 8, quando Estevão, ele é martirizado, as suas roupas é colocada aos pés. Eu vou pular toda essa parte, só vou chegar aí quando ele está a caminho de Damasco, quando ele tem realmente um encontro com Jesus, ele ouve uma voz. Se você ler o versículo em seguida, vai dizer que as pessoas ouviram a voz, mas não entenderam nada. Então, querido, tem pessoas que ouvem a voz, é isso que eu preciso nessa noite, que você precisa abrir os seus ouvidos espirituais, tirar essa cera, não tem uma cerinha, tem gente que tem tímpanos furados, que não ouve nada. É isso que nós queremos nessa noite, irmãos, que você tenha a sua audição completa, e você coloque na frequência do Espírito Santo, para você ouvir a voz do Espírito Santo na sua vida. Amém, irmãos? Amém? Isaías, no capítulo 30, no versículo 21, ele nos alerta que tem uma voz. Qual é a voz? Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá, este é o caminho. Tem uma voz que vai te mostrar, siga-o. Se você ouvir essa voz atrás de você, você nunca vai errar, você vai estar no caminho. Então, queridos, terceiro item, eu tenho que ouvir, eu tenho que obedecer e eu tenho que praticar. Em Lucas capítulo 6, do versículo 46 a 49, nos fala sobre a parábola do prudente
e do imprudente, do sensato e do insensato, onde os dois tinham a mesma missão. Qual era? Construir uma casa. A palavra nos relata o prudente na construção da sua casa. Qual foi a construção da sua casa do prudente? Ele construiu, ele ouviu a palavra e colocou em prática, e construiu a casa na rocha. Em contrapartida, o imprudente ou o insensato também ouviu a mesma palavra com detalhe, não colocou em prática. Começou a construir a sua casa na areia. Qual foi o resultado? No momento da luta, no caso de uma tempestade, a que estava na rocha suportou, mas a que estava na areia, grande foi a sua ruína. Vocês compreendem, irmãos? Então nós temos que ouvir e colocar em prática. Lucas capítulo 8, dos versículos 19 a 21. Diz assim: a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiam aproximar-se dele por causa da multidão. Eu ia ler só o 21, mas vamos lá, põe o 21 agora. O 20, né? Alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Agora o 21, ó. Ele lhe respondeu: minha mãe e meus irmãos, quem são? São aqueles que ouvem e faz o que quando você ouve a palavra de Deus? Então, irmãos, temos que ouvir, obedecer e praticar. Lucas também, capítulo 11, versículos 19 e 21. Lucas, capítulo 11, versículo 28. 11 e 28. Quem está feliz aqui, irmãos? Desse jeito vocês estão felizes? Quem está feliz aí, irmão? Feliz, irmão! Hashtag felizes. É esse assim, né? Tô hilarico hoje, né? Vamos lá, irmão. Vamos lá. E ele respondeu antes: felizes são aqueles que ouvem o quê? Lá ele está dizendo, aqueles que ouvem a palavra e a praticam. Agora que ele está dizendo aqui, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Não me responda, mas quem já ouviu Deus falar para você, não faça, e você fez, o que aconteceu? Quebrou a cara. Acho que bastante gente aconteceu isso, né? Comigo também. Comigo também. Quantas e quantas vezes? Amém, irmãos? Temos que vir. Agora tem assim. No caso do cego Bartimeu, nós vimos que Jesus falou: a tua fé o salvou. E como é que eu adquiro fé, irmãos? Vamos lá? Também não tem um autor, mas é anônimo, mas eu escrevi aqui uma frase que diz assim, ó: se você não ouve, não lê, não medita, não confessa a palavra de Deus, você não tem fé. Vou repetir de novo. Se você não lê, não ouve, não medita e não confessa a palavra de Deus, você não tem fé. Sabe por quê, irmão? Porque a fé só vem por ouvir a palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10. Quem está com Bíblia aí? Deixa eu fazer uma pesquisa, deixa eu ver um negócio aqui. Quem tá armado aí? Levanta a sua arma aqui para mim, deixa eu ver. Estou vendo alguns armados aí ainda. Olha lá, levantaram o celular. Não, legal.
Como eu sou a velha guarda, estou vendo que tem alguns aqui que são da velha guarda, né, presbítero Leandro? Né? Nós gostamos de, nossa, esse farfalhar de folhas, para mim, isso me atrai, cada folha que eu passo, sabe, irmãos? Isso me, uau, mas enfim, né? Então, Romanos capítulo 10, já colocou aí, né? Consequentemente, a fé vem por se ouvir o quê? A mensagem. E a mensagem é ouvida mediante o quê? A palavra do pastor Chiquinho. Eu vou lá no domingo, vou ver a palavra do pastor Chiquinho e eu vou ter fé. Irmão, você está na roça. Tá, irmão. Deus tem uma medida de fé para cada um de nós, irmãos. E Ele distribui a cada um conforme a sua capacidade. Quem já ouviu falar, quem se lembra, creio que todos ouviram, lógico, são assíduos leitores da Bíblia, amém? Glória a Deus, aleluia. Eu profetizo uma geração de bereanos aqui, que examinam as escrituras diariamente, amém, irmãos? Amém? O Senhor distribuiu 5 talentos para um, 3 talentos para outro, e mais 1 talento para outro. Como é que foi essa distribuição? Ele distribuiu conforme a capacidade de cada um, e aí cada um fez aquilo de acordo com a sua capacidade. Quem tinha 5 fez 10. Quem deixou 2 fez 4. E quem tinha 1 não fez nada. Leiam lá, irmãos. Aí vai dar desculpinha para o Senhor. Eu sabia que o Senhor era severo, que o Senhor o Senhor semeio não tem, o Senhor não sei quem. Toma vergonha na cara. O Senhor só responde para ele assim: olha, você podia ter pegado o meu talento, o meu dinheiro e colocado pelo menos no banco, para que quando eu voltasse recebesse juros. Vai enterrar, irmãos. O que você tem feito com aquilo que o Senhor tem colocado em tuas mãos, meus irmãos e minhas irmãs? Porque o tempo está urgindo, irmãos. Nós já estamos no 2º semestre do ano de 2022. Ei, daqui a pouquinho nós estamos dando a paz do Senhor. Não, nós vamos estar dando Feliz Natal. Daqui a pouquinho. E aí, irmãos? E aquele seu planejamento para 2022, como é que está? Pastor, já perdi 5 quilos. Glória a Deus, aleluia. E aí? A sua meta é só material? É o que você vai receber lá no céu. E aquilo material vai passar pelo fogo. E se passar pelo fogo, se for palha, se for feno, se for madeira... Amém, irmãos? Mas vamos continuar aqui, vamos voltar aqui. Eu tenho que ouvir, obedecer e praticar. Eu tenho que ter fé. E aí, eu tenho que entender o que está por vir, irmãos. Nós estamos vivendo hoje. Hoje é hoje, amém? É presente. Estamos vivendo ontem? Não. Quem esteve aqui ontem, recebeu o maná de ontem aqui que foi derramado neste lugar. Você está aqui hoje, você está recebendo o de hoje. Agora amanhã, quem esteve no sábado e no domingo, construiu a sua segunda-feira, o seu futuro em Deus melhor. Porque, como eu disse no início, irmãos, primeiro passo, crer no seu coração. Segundo passo, confessar com a sua boca publicamente. Terceiro passo, se batizar nas águas. Quarto passo, ser batizado pelo Espírito Santo. E aí você vai sendo edificado e você vai tendo uma vida, um crescimento espiritual em Deus. Então são passos a passos que nós vamos dando até chegarmos à plenitude do varão perfeito. A estatura, né? A estatura do varão perfeito. Você entende isso, irmãos? Mas é gradativo. O bebê ele não sai já... Bom, tem alguns que já estão saindo, né? Já com a mão no celular. Eu vejo minha netinha e falo, meu Deus. Tem algumas... Mas não sai já falando. Gente, pode acontecer algum milagre futuramente, mas enfim, né? Você entende? Mas ela tem que ser ensinada, ela tem que ser cuidada. E um bebê espiritual não é diferente.
Eu tomo muito cuidado de falar do meu crescimento espiritual. Infelizmente, irmãos, eu não tive alguém que literalmente me pegasse pelo braço e me ensinasse muitas coisas para como é que o reino de Deus funciona. E após passar-se 12, 13, 14, 15, que eu fui aprender que eu tenho uma vida na carne e tenho também uma vida no espírito. E eu decido, como nós falamos semana passada, João capítulo 3, aquela conversa entre Jesus e o Nicodemos, que é necessário nascer de novo, porque aquele que nasce da carne é carne, e aquele que nasce do espírito é espírito. Então ou eu tenho uma vida na carne constante, ou eu tenho uma vida no espírito. E nesses tempos nós temos que ter uma vida no Espírito. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele habita, ele mora dentro de nós. Amém, irmãos? Mas aí já é uma feijoada, não é leitinho, né? Vamos continuar no leitinho aqui, amém, irmãos? Aquele que tem ouvido, ouça. Então você tem que estar pronto para o que está por vir. E o que está por vir, pastor? Vai colocando para mim aí. Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Aquele que tem o quê, irmãos? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A quem, irmãos? Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Versículo 11 agora. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. 17 agora. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela escrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Agora o 29. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se você quiser saber qual é a recompensa dessa igreja aqui, dessa carta, depois você leia, se não me engano, no capítulo 26, 27, não põe não, deixa essa lição de casa. Amém? Mas todas o final, eu vou falar de mais 3 igrejas, essas são as 7 cartas, né, que está em Apocalipse, todas elas falam basicamente a mesma coisa e traz algo para aqueles que são vencedores. Vamos lá, Apocalipse 3, versículo 6. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 13. O anjo 13. Vamos lá. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E o 22, finalmente, a 7ª carta. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando nós pegamos em Gênesis capítulo 1, versículo 3, qual foi a primeira ação de Deus? Gênesis capítulo 1, versículo 3. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Nós vimos também que Jesus falou em Marcos capítulo 4, versículo 9. Aquele que tem ouvidos para ouvir, fale. Fale. Vou ler na minha Bíblia aqui, irmão. Então é para fazer o quê? Ouvir. E o Espírito Santo, ele continua falando dentro de nós. Amém, irmãos? O Espírito Santo, ele habita. Se você quiser, depois você leia lá 1 Coríntios capítulo 5 e depois 1 Coríntios capítulo 6 também. Vós sabeis ou não sabeis que o Espírito Santo habita dentro de vós, que vós sois santuários do Espírito Santo, que fostes comprados por um alto preço. Então o Espírito Santo está dentro de nós hoje.
Amém? E é através de nós que ouvimos, que conhecemos a voz do bom pastor, que precisamos dizer às outras pessoas que ainda não sabem. Amém, irmãos? Te faço uma pergunta nesta noite. Você está preparado? Você está preparada? Para realmente caminhar, para adentrar na porta das ovelhas, para realmente aguçar a sua mente, seus ouvidos, seu coração, para que você tenha os seus olhos abertos, porque muitos aqui, infelizmente, como eu, um bom tempo, eu era cego espiritual, até que realmente caíram as escamas dos meus olhos, como ocorreu com Saulo, nesse encontro que ele tem lá em Atos capítulo 9. As escamas caem dos olhos dele, e a partir daquele momento ele passa a enxergar de uma forma totalmente diferente, que ele era um religioso. Ele fala sobre isso: sou fariseu de fariseus, da seita mais severa, criado aos pés de Gamaliel, zeloso pela lei. Então seja um religioso. E é que isso que acaba nos travando, irmãos. Nós vamos caminhando na nossa vida e vamos adquirindo conhecimentos, vamos ouvindo tantas vozes, formando tantos conteúdos dentro de nós, e acabamos tornando verdades em nós que os homens colocam em nós. E aí, quando você não confronta com a palavra de Deus, por isso que, sabe, queridos, a gente tem insistido nesses 9 anos que estamos aqui, você tem que ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Você precisa ter um panorama completo da vida de Jesus Cristo. Mas pastor, em Gênesis fala de Jesus? Sim. Em Êxodo fala de Jesus? Sim. Levítico fala de Jesus? Sim. A Bíblia toda, ela aponta, fala de Jesus, meu irmão. Então, se você só conhecer uma parte da palavra de Deus, o que significa isso? Hein, Andréia? Que você só conhece uma parte de Jesus. Este é o grande mal dessa geração. Se você só conhece uma parte, você só vive naquilo que você conheceu, e olha lá ainda. Nós precisamos conhecer o todo de Jesus. E Ele está aqui nesta noite, e Ele te convida para você o conhecer por completo. Quem deseja conhecer Jesus por completo? Pensa muito bem. Pera. Já falou? Já foi? Já foi? Pensa muito bem o que você vai fazer, irmão. Pensa muito bem. Porque Eclesiastes capítulo 5, do versículo, está lá 3 ou 4, se não me engano, diz, né, que está na Bíblia, que se você for fazer um voto com o Senhor, é bom que você o cumpra rapidamente, que você não faça como um tolo. Olha lá, cumpra. Quando você fizer um voto, galera aí, glória a Deus, hein? Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. Então pensa muito bem o que você vai responder, irmão, antes. Porque você não está respondendo para o pastor Chiquinho, você não está respondendo para a igreja Casa do Avivamento, você está respondendo para Ele. E quando você tem esse relacionamento com Deus, Ele vai te cobrar disso. Aqui, não. Porque Ele vai deixar você à vontade. Mas lá, quando você chegar, quando abrir o livrinho, irmãos, o que tiver escrito lá, misericórdia. Amém, irmãos? Como muitos já responderam, agora glória a Deus, aleluia. Feche seus olhos brevemente. Quero fazer uma oração por você. Senhor, eu fui até aqui. Tinha tantas outras coisas. E sempre tem para poder estar falando, Senhor, mas o Senhor permitiu que algumas coisas pontuais fossem faladas de tudo aquilo a qual estava pronto, e é sempre assim. Provérbios 16 fala que o homem faz os seus planos, mas o realizar é de Deus. Então sim, é necessário que a gente se prepare, que
a ministração esteja pronta, que tenha um começo, que tenha um meio, tenha um fim, mas quem faz é o Senhor tudo. Porque eu sei que o Senhor falou alguns corações específicos nesta noite. Que o Senhor, Paizinho, tirou algumas escamas espirituais dos olhos de algumas pessoas. Aquele momento de Bartimeu, que era cego, ali foi uma cura física, carnal. Mas eu sei, Senhor, que o Senhor está curando muitos cegos espirituais aqui nesta noite. Eu sei, Senhor, que o Senhor está fazendo cirurgias em corações endurecidos pela religião, pelo achismo, por conceitos, por preceitos formados ao longo da nossa vida, da nossa caminhada, do nosso crescimento espiritual, onde nós vamos pegando e vamos juntando tantos entulhos. Não é errado, sim, não é você ouvir. O errado é quem você ouve. Se aquilo está de acordo com a palavra, se aquilo está de acordo com o que você realmente aprendeu em Cristo Jesus, se aquilo está realmente contribuindo para gerar fé e crescimento em você. Ô Jesus, nos ajuda. Sim, Senhor. Que seja liberado nesta noite, Senhor, sobre as nossas vidas, uma unção de conhecimento, uma unção de discernimento, uma unção de entendimento, uma unção de sabedoria, na Tua palavra, Senhor. Sim, Pai. Que quando eu, Senhor, e quando os Teus filhos abrirem a Tua palavra, Senhor, Pai, os mistérios que estão ocultos aqui, que foram preparados para ser revelados aos Seus, sejam revelados a nós, como a Tua palavra diz lá em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Mas nós precisamos estar preparados, nós precisamos discernir a Sua voz, nós precisamos, Pai, reconhecer a Sua voz. E a única forma de reconhecermos a Sua voz é termos uma comunhão, uma intimidade e um relacionamento contigo. Como nós cantamos o louvor, Senhor, antes de iniciar essa ministração, que aquele que pisou, Senhor, aquele que chegou num lugar em Ti, Senhor, aquele que realmente teve uma experiência real contigo, Pai, não quer mais sair, não sai mais desse lugar, não aceita nada mais a não ser a Sua presença, que é real, que não é virtual. A Sua presença que transforma, Sua presença que cura, a Sua presença que liberta, a Sua presença que nos quebranta. Me ajuda, Senhor. Amém, queridos? Amém, amados? Glória a Deus. Que tempo bom nós estamos vivendo em Deus, né, queridos? Eu queria te convidar para aproveitar, sabe? Deus abriu, não que não abriu, já estava aberto os céus neste lugar, mas o Senhor está intensificando o relacionamento dele conosco aqui neste lugar, sabe? Quem esteve conosco nas últimas 2 sexta-feiras no núcleo, hein? Né? Como é? Hein? Isabel, é núcleo, né? Lá no núcleo, não é? Porque é um monte e nós descemos para o vale. Deus tem feito algo muito específico em cada uma das vidas que tem passado por lá, irmãos. Eu queria desafiar você, nós vamos continuar nisso, né? Eu e minha esposa estejam orando por nós. Nós saímos para uma viagem para Israel na quarta-feira, voltamos no próximo sábado, dia 16. Mas nós falamos isso, né? No decorrer de ontem e hoje. Nós não somos uma represa, entende? Nós somos um rio, onde tem que fluir. Não é porque nós vamos estar aqui na sexta agora e sexta que vem que a galera não vai para o monte, não. A galera vai para o monte, amém? Vamos para o monte, vamos buscar, vamos continuar acendendo essa chama. Que quando eu voltar de lá, vou voltar incendiado também, irmãos. Que eu não vou a passeio,
Vou buscar algo em Deus para a minha vida, para esse ministério. Eu sei que tem algo. Sabe, eu estive lá em 2012 e o Senhor deu uma revelação. E eu creio que o Senhor vai completar uma parte dessa revelação para as nossas vidas. E eu creio que é muito profético. Eu estava orando, né, há 2 anos que já era para a gente ir para essa viagem e está ocorrendo agora. E eu tenho orado nesse sentido, não o porquê, mas o para quê que o Senhor está me levando novamente para lá. Estou indo com a minha esposa, a primeira vez eu fui sozinho. Mas eu creio que tem algo muito pontual. Não gerei expectativa no meu coração, mas, sabe, jejuei um período, estou orando, buscando algo para a minha vida, mas principalmente para este lugar. E eu vejo sinais já acontecendo antes de eu ir. Viu, pastor Edivan? Nós conversamos, né, pastor João? Está no caminho hoje, falando algumas coisas, e é muito interessante o que o Senhor está fazendo por dentro na vida de algumas pessoas aqui dentro. Sabe, irmãos, eu vou ter que falar. Só vai, como é seu nome? Alessandra? Só vai destravar, só vai ativar uma chavinha que tem dentro de você quando você permitir. Oi, você só vai se alinhar com o trono de Deus quando você permitir. Você realmente vai ser impactado, pego por Deus quando você permitir. Porque Apocalipse capítulo 3 fala sobre isso. Falamos isso hoje. Jesus, ele é gentleman, ele é um cavalheiro, ele não arromba portas. Ele tem esse direito, mas ele não arromba portas. Ele diz assim, eis que estou à porta aí. Se abrires, entrarei e cearei contigo, farei morada em ti. Boa notícia, ele está à porta batendo. A má notícia está do lado de fora. Boa notícia, ele chegou, está batendo. A má notícia está do lado de fora, irmão. Amém? Vamos terminar? Então, sexta-feira no monte, segunda-feira, os casais estão aqui firmes e fortes, amém? Segunda-feira, terça-feira, nós estamos aqui com o nosso estudo bíblico, quarta-feira, oração, joelho no chão, cara no pó, né? Quinta-feira nós estamos no lar, né? Vocês no lar, eu lá em Israel, glória a Deus, aleluia, estarei orando por vocês. Sexta-feira, os jovens. Os jovens! Aê! Né? E sábado, culto de adoração. Amém? E no domingo, né? Estamos aqui às 18 horas. Amém, queridos? Que nós possamos realmente viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Amém. Vocês podem ficar em... Pode ficar em pé, não, senhoras. Pode ficar sentados por enquanto. Gente, como todo mundo sabe, eu acho que a maioria aqui já sabe, hoje é aniversário do nosso pastor. E claro que a gente não poderia deixar passar em branco essa data. E nós, como igreja, agora nós queremos honrar a vida do nosso pastor, amém? Primeiro o pastor vai sentar aqui para nós. Senta, pastor. Senta que lá vem a história. Manos, ajuda nós aqui, Cola na pista aqui. Chega aí. Senta aí. Pastora Cida. Pastora Cida. Mames. O senhor senta e a pastora Cida sobe. Surprise. Abre o mic aí pra ela. Amém. Pastor, não tem problema. Vocês não se incomodam não, né? Nós queremos honrar a vida do pastor, o pastor que tem nos abençoado tanto. Eu falo sempre para as pessoas, ele nos serve tanto, nos honra tanto. E nessa noite a gente quer
retribuir um pouquinho como igreja. É lógico que o melhor presente é o Senhor estar na presença de Deus, é Deus estar dentro da sua vida, dentro de você. Esse é o melhor presente, né? Mas nós como igreja queremos honrar e hoje é um dia de festa. E nós queremos celebrar. Aleluia. E parabéns a você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns a você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Pastor Chinada! Então como é que é? É benção, benção. É glória, é glória sobre glória pra Jesus. Pastor. Deu certo, né? Nossa. Só faltava, né? É, né? É, né? É. Ano que vem você vai ver, viu? É. Sabe, queridos, é muito bom tudo isso. Ao primeiro segundo, eu fui surpreendido na minha casa por um grupo que esteve lá. Foi um carinho que eu vejo de Deus e novamente, dessa vez vocês me surpreenderam. Sabe, mas o melhor presente é cada um de vocês aqui. Isso é um selo do nosso ministério. Um selo desses 9 anos de muito choro, muitas lágrimas, muita luta, mas uma grande recompensa. Obrigado. Muito obrigado. Viu? E vamos para o 68. Amém? Caminho do 68, 6.8. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê. Obrigado, viu, gente? Gratidão a Ele. A Ele. A Ele.